Faz anos que eu queria vir gravar a segunda parte desse vídeo e eu nunca tinha tempo, porque é um vídeo que ele demanda tempo e ele requer muita pesquisa. Estou aproveitando um feriado que o Miquel está trabalhando, a Mari está dormindo, para gravar, se der tempo e ela não acordar, né? Algumas curiosidades sobre a vida de alguns autores. E eu pedi sugestões a alguns inscritos, especificamente de um grupo que a gente estava conversando sobre, sei lá, temas de vídeo, não lembro, gente. Sei que a gente estava conversando e eu pedi para eles que sugerissem alguns autores para mim poder fazer uma pesquisa e vir falar com vocês. Então, esses autores, justamente vocês que escolheram, um deles até me interessei bastante e já comprei livros dele. Vamos lá, porque eu acho que esse vídeo vai ficar grandinho. A primeira autora que eu vou falar com vocês é a Elizabeth Barbosa, que sugeriu, que é Maureen Johnson. Ela é uma autora americana de 49 anos, já escreveu em torno de 10 livros. Eu estou com uma colinha aqui, então eu vou citar e vou deixar as capinhas passando aqui pra gente conhecer juntos esses livros, beleza? Tá bom. Trilogia Cordialmente Cruel, composto por Cordialmente Cruel, A Escada Furtiva e A Escrita na Parede, Trilogia Sombras de Londres, O Nome da Estrela, No Limite da Loucura e O Gabinete Paralelo, Contos da Academia dos Caçadores de Sombra, ela fez uma participação com mais 3 autores, As Crônicas de Bane também fez participação com mais 2 autores, e Deixa a Neve Cair, participação com mais 2 autores, e um deles é o John Green. Ela lê e escreve desde criança, e ela decidiu se tornar escritora aos 9 anos de idade. Isso me traz lembranças de quando eu era criança. Eu vivi pedindo para os meus pais comprarem cadernos para me ver escrevendo histórias. E eu lembro que eu desenhava uma árvore e falava sobre a árvore, sabe? Eu tenho essa lembrança vívida. Eu era muito pequena, não tenho noção nenhuma de quantos anos eu tinha, mas eu tenho essa lembrança. Então, não que eu seja escritora, mas eu sempre tive esse pé no mundo da literatura, sabe? A Maureen já trabalhou em shows do Circo de Soleil, onde tinham tigres vivos. Ela também já foi gerente literário numa companhia de teatro da Filadélfia. Para pagar a faculdade, ela teve que trabalhar em vários empregos para conseguir se manter, né? E pagar os custos. E um desses empregos foi um restaurante temático de casa mal assombrada. E a maior parte do tempo ela estava escrevendo seus livros. E esse é a curiosidade mais interessante. Uma vez ela foi passar uma temporada num retiro para escritores e é um castelo escocês. Esse castelo tinha mais de 1000 anos. E nessa temporada estava muito frio, era inverno e ela resolveu um dia conhecer o castelo. Então ela saiu para caminhar entre os corredores do castelo e ela se deparou com a biblioteca desse castelo. E ela entrou lá e não avisou ninguém, né? E a gente sabe, quando entra na biblioteca a gente esquece do mundo. Começa a ver os livros, começa a folhear e esquece que o mundo existe. O que aconteceu? A bichinha ficou presa dentro dessa biblioteca e não conseguiu contato, não conseguiu sinal nem pra falar com ninguém e ficou lá, ó. Horas e horas esquecida. Ficou trancada sozinha por muito tempo. Por mais que por um lado possa ser assustador, não sei os detalhes de como que foi lá, né? Provavelmente não tinha alimentos, nada, mas ela estava em boa companhia dos livros, né? Gente, só salientando essas informações, eu cacei em sites oficiais, tá? Não somente em sites oficiais, mas eu assisti entrevistas para poder anotar. Alguns autores tive um pouco mais de dificuldade, como o próximo que eu vou falar, que não gosta de expor sobre sua vida pessoal, então talvez não tenha tantas informações diferentes, mas são fontes confiáveis, beleza? A Elizabeth Barbosa também sugeriu que eu falasse sobre o David Levitan. Eu li somente um livro dele, mas gostei bastante. Eu já falo sobre isso, né? Vamos entrar sobre o assunto. O David Levitan tem 50 anos, ele escreveu mais de 20 livros como autor e coautor, assim como a Maureen Johnson. Seu foco é para o público infanto-juvenil e voltado para o gênero LGBTQIA+. Livros que foram publicados aqui no Brasil. Todo Dia, que eu amo, eu morro de vontade de ler as continuações, não comprei. Outro Dia, Algum Dia, que são as continuações. A de Amor, Will, Dois Garotos Se Beijando, O Caderninho de Desafios de Dash Lily, Garoto Encontra Garoto, Naomi e Ele e Alice do Não Beijo, Me Abrace Mais Forte, Me Leve Com Você, 10 Coisas Sobre Você, somente em inglês, eu anotei aqui. Esse é um dos autores que eu falei pra você que foi difícil de encontrar um pouco sobre sua vida particular. Ele mesmo já falou isso pela pesquisa que eu fiz, porque ele acha que a vida dele é um pouco vazia. Ele prefere falar maiormente sobre seus livros. Foi inspirado em seus relacionamentos com seus amigos e seus parentes. Esse vou ter que colar porque eu não consigo decorar o nome onde ele trabalha. O David Levitan trabalha para Scholastic como diretor editorial. Ele também é editor e fundador da Push, que é uma chancela da escola Press para jovens adultos, que publica novos autores e novas vozes da literatura. Uma curiosidade sobre, por enquanto, meu livro preferido dele, que foi o único que eu li, foi de onde surgiu a ideia para ele escrever o Todo Dia. Ele estava caminhando para o trabalho dele, certo dia, e ele começou a pensar como seria viver num corpo diferente diariamente.
E a partir dessa trama, ele construiu a história, dessa ideia básica principal. Acho que por isso que eu gostei tanto desse livro, a experiência foi incrível, sabe? Ele falou em uma entrevista que se ele pudesse dar um livro para o eu dele, mais jovem, ele daria O Garoto Encontra Garoto, porque é o livro que mais fala, mais se identifica com ele de quando ele era adolescente, quando ele tinha aquela idade. Vamos agilizar que ainda tem mais autores para falar. A Vanessa Maciel indicou o Victor Hugo. Gente, é claro que é procurar com muito prazer, porque é um dos meus autores favoritos da vida, que escreveu um dos meus livros preferidos, que é o, né, Os Miseráveis. Vamos lá. Victor Hugo viveu 83 anos e ele escreveu 51 livros. Vocês querem que eu fale todos? Vou citar somente alguns. Vamos lá. Os Orientais, O Último Dia de um Condenado, Corcunda de Notre Dame, Napoleão Pequeno, O Homem que Ri, História de um Crime, Os Miseráveis, enfim, gente, é muitos livros me ficar citando aqui, né? Quem quiser depois dar uma pesquisada a mais, que acha fácil a lista de livros dele. Foi com o livro Corcunda de Notre Dame, publicado em 1831, que o autor foi nomeado membro da Academia Francesa em 1841. Chique, né, gente? Chique, bem! Os Miseráveis foi publicado em 1862, é o livro mais conhecido do autor, porém não foi o título que o autor pensou de primeira. Ele pensou, poderia ser As Misérias, ele também pensou em Jean Tréjean, que depois acabou se tornando, né, o personagem principal, que é o Jean Valjean, para depois ele realmente finalizar e se tornar o nosso belo clássico perfeito, Os Miseráveis. Mas claro que a vida literária do autor não foi marcado somente por honras e glórias. Em 1829, o autor teve uma peça de teatro chamada Marion Delorme, censurada. Ainda na linha de momentos trágicos da vida do autor, a partir de 1840, sua vida começou só ladeira abaixo. Ele perdeu uma filha, Leopoldine, que foi afogada no rio Sena. Também perdeu um de seus irmãos, que foi falecido, e acabou descobrindo que sua esposa, onde era casado há 16 anos, o traía com um de seus amigos. Mas, em meio a todas essas turbulências, ele acabou conhecendo outra mulher, né? Uma atriz, onde acabou se casando e viveu até os fins de seus dias. O autor também se filtrou na vida política, onde ele se dedicava a algumas causas sociais, principalmente relacionado à miséria, e ele acabou realizando uma denúncia contra Napoleão III e acabou fugindo em meio ao golpe desse ditador. Há boatos de que ele também se envolveu em experiências mediúnicas e espirituais ao longo de sua vida, e alguns pesquisadores até denominam o Victor Hugo como um dos precursores do espiritismo na França e no mundo afora. Agora, uma curiosidade engraçada para fechar sobre o Victor Hugo. Ele tinha a mania esquisita de entrar numa sala totalmente nu para se dedicar à escrita. Ele tinha em si para ele focar somente ali na escrita, na caneta, no papel que ele tá escrevendo e esquecer de tudo mais. Olha que loucura. Imagine uma sala, o cara lá peladão, escrevendo, todo sentindo um ventinho batendo ali. Inspiração, né? Bateu o vento, inspirou, escreveu mais de 1000 páginas, 1500 páginas. Enfim, gente. Tá certo. O Eduardo sugeriu que eu pesquisasse sobre a Cecília Ahrens. Eu gosto muito dela, já li vários livros, então foi um prazer também pesquisar sobre ela. A Cecília Ahrens tem 41 anos e já escreveu em torno de 18 livros e 4 contos. Entre eles, Peça Eu Te Amo, que foi seu primeiro romance escrito aos 21 anos. Clube Peça Eu Te Amo, O Presente, que não gostei muito. O Ano que Te Conheci, Como Se Apaixonar, Simplesmente Acontece. Livro da Manhã Imperfeitos, que eu tenho aí, mas ainda não li. E até desanima, porque parece que não foram publicadas continuações aqui no Brasil. A Cecília não tem habilidade somente como escritora. Quando ela era jovem, ela fez parte de uma banda musical nos anos 2000. Na qual eles participaram de um concurso e venceram em 3º lugar para representar seu país no Eurovision Song Contest. A Cecília também tem contribuído escrevendo em livros de contos para associações beneficentes com fins não lucrativos. A autora favorita da Cecília Ahrens é a Karen Slaughter. Elas tiveram a oportunidade de se conhecer no vídeo chamado assim, de forma virtual, e elas conversaram bastante sobre o confinamento, provavelmente deve ter sido na época da pandemia, e conversaram também sobre os livros que elas escreveram, tanto os que elas escreveram como os preferidos que elas leram, né? Enfim, conversaram sobre literatura em geral. Tem uma formação que eu fiquei até feliz quando estava pesquisando. E a Alcon Entertainment adquiriu os direitos para a continuação de Peça Eu Te Amo. Então vamos esperar aí uma possível adaptação do Clube Peça Eu Te Amo. Será, gente? Será? Eu amei tão segundo. Gostaria de rever a Holly, o Gary nas telas de novo. Enfim, será? Aguardemos. Não é nada oficial, foi uma informação básica que eu achei jogada na internet, mas eu trouxe, né, pra gente esperar. Sentado, deitado, pra não cansarmos, né? O filme favorito da autora é The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. O livro favorito que foi adaptado é uma série de TV que é a Big Little Lies. Bem famoso, né? Ainda não assisti, mas o pessoal fala bastante por aí. O primeiro emprego da Cecília foi lavar panelas e fazer bacons numa lanchonete. Pra finalizar sobre a Cecília, a autora tem somente 5 pés de altura.
pelas contas que eu fiz, ela tem 1,5 m. Então imagine o tamanico da pessoa. Essas são as curiosidades e informações sobre a Cecília Ahern. A Jaqueline indicou Patrick Rahimi. Não sei nem se é assim que se pronuncia, mas eu amei conhecê-lo, pesquisar sobre a vida dele, sobre os livros dele. E foi o autor que eu falei pra vocês que eu já comprei 3 livros. Eu quero ler todos os livros dele, tá? Comprei 3 pra começar e espero que eu não me decepcione com a escrita. Enfim, vocês vão entender por quê. O Atiq tem 60 anos, ele é escritor e cineasta, tem dupla nacionalidade, francesa e afegã. As obras dele são Terra e Cinza, se eu não me engano foi um dos que eu comprei, As Mil Casas do Sonho e Terror, O Retorno Imaginário, Pedra de Paciência, Maldito Seja Dostoiévski, que fiquei bem curiosa com esse título, e A Balada do Calo, foi outro que eu comprei que... Quando eu tava vendo a entrevista dele, fiquei bem interessada pelo que ele falou sobre esse livro. O Atiq trabalhou numa mineração e foi essa experiência que o inspirou a escrever seu primeiro livro, que é Terras e Cinzas. Ele foi escrito na língua persa e já foi adaptado para o cinema. Aos 16 anos de idade, o Atiq saiu do Afeganistão clandestinamente, caminhando por 9 dias seguidos. Fazia muito frio e ele fazia esse trajeto com seus amigos e sua noiva. Por causa da luta política que estava acontecendo no Islã, até aquele momento seu pai já havia sido preso. O Atiq, ele era anarquista e ele tinha um irmão comunista. E quando ele fugiu, nessa idade de 6 anos, ele nem se despediu desse irmão por causa dessa rixa, dessa disparidade de opiniões. E ele só teve notícias do irmão alguns anos depois, e foi quando ele soube que o irmão havia sido assassinado. Ele falou numa entrevista, eu assisti até um vídeo muito interessante sobre essa entrevista, eu fiquei fissurada vendo do começo ao fim. Ele falou nessa entrevista que ele sempre teve uma vida solitária, desde pequeno, desde quando era criança. Ele já leu livros como O Amante, da Marguerite Duras, para aprimorar seu aprendizado sobre a língua francesa. Em seu livro A Balada do Cálamo, que é um dos livros que mais me interessou a ler, ele fala sobre exílio. E ele relata que é como se fosse uma autobiografia, né, da vida dele. E ele conta sobre sua família, sobre o seu passado, e é uma das obras que eu mais fiquei curiosa. É um dos autores que eu mais me impressionei quando eu tava pesquisando, porque ele relata, não somente em sites, né, mas em entrevistas, o quanto ele sofreu dele ter que sair às pressas do Afeganistão, né, acabar deixando o pai, o pai estava preso, o irmão que ele não estava se falando, saiu às pressas com amigos, ele teve que ir para um lugar lá, para a Baixada Francesa, onde ele foi muito bem recebido. Eu não anotei aqui, mas eu lembrei na entrevista que ele foi muito bem recebido. E ele conseguiu, né, construir a vida dele a partir dali. Além de escritor literário, ele também escreve roteiros de cinema. Então, muitos livros dele, acho que em todos, né, eu não li para dizer, mas pelo que ele fala, ele coloca muito da sua experiência, de sua vida, do que ele sofreu, de seus amigos, de seus familiares, enfim, a carga histórica. E agora, para finalizar, vamos para a indicação da Natália, que é Danielle Steel. Ela indicou essa autora propositalmente devido à nossa leitura conjunta que fizemos sobre o pôr do sol em St. Tropez. E todo mundo ficou meio assim, né? Sobre a vida da Danielle, sobre os ideais que ela coloca no livro. Então, ficaram curiosos, então vamos conhecer um pouco mais sobre a Danielle Steel. Ela já tem 75 anos e escreveu mais de 206 livros. Acho que a Danielle Steel vai ficar para outro vídeo, porque olha quem acordou. Espero que o ângulo esteja o mesmo, porque eu tinha tirado a câmera, achei que eu não ia voltar mais a gravar, mas a Mari voltou a dormir. Ela acordou meio enjoadinha, vocês viram ela rateando, então... Já que só falta um autor pra finalizar, vamos finalizar rapidinho esse vídeo, né? Queria até gravar um Reels ainda hoje, mas acho que não vai dar tempo. Não vou arriscar, porque a Mari não tá muito bem. Tinha falado pra vocês que a Danielle Steel tem 75 anos e ela escreveu mais de 206 livros. Como está fácil, eu vou mostrar os que eu já li dela, só vou deixar o terceiro pra procurar onde tá a capinha. Já li O Jogo do Namoro, Pôr do Sol em St. Tropez e Álbum de Casamento. Eu tenho ele... Deve estar uma edição de ser por aí, mas vou deixar a capinha aqui pra ficar mais fácil, tá? Ela mora em Paris e ela tem 9 filhos. Ela perdeu um deles aos 19 anos e ela acabou abrindo 2 fundações em homenagem ao mesmo. Ela trabalhou por 11 anos com os Sem-Tetos depois que o filho dela morreu. A Danielle Steel já foi casada 5 vezes, no momento ela está solteira, mas ela já passou por momentos muito difíceis. Dá pra imaginar, né? A Luz que Brilha, A Vida do Meu Filho, publicado em 1998. Vê se eu acho a capinha pra deixar aqui pra vocês. Nem eu sabia quando fiz a pesquisa. É o resultado de um desses momentos difíceis que ela passou. Foi o suicídio desse filho dela, o Nicholas China. O filho dela sofria de transtorno bipolar e cometeu suicídio em 1997. Ela publica em torno de 6 a 7 livros por ano e ela trabalha em todos eles ao mesmo tempo. Porém, de gêneros diferentes, né? Ela falou que parece loucura, mas é como trabalhar numa pintura, sabe? Em várias pinturas ao mesmo tempo. É a mesma coisa que a gente ler vários livros ao mesmo tempo, né? Só que ela falou que ela trabalha temáticas, né? Pode ser livros contemporâneos, livros históricos, problemáticas diferentes. Então, eu queria que dá assim pra associar. Eu já li 3 livros da autora e
posso dizer que os livros dela não são tão aprofundados. Pela margem que ela escreve as histórias dela, dá assim pra escrever assim vários ao mesmo tempo, que ela não demanda tanta pesquisa, tanto aprofundamento, né, em suas construções. Os livros dela não são ruins devido a esse detalhe, mas coincidentemente os 3 livros que eu li dela abordaram a mesma temática. Deve ter sido realmente coincidência, mas não é aprofundado e nem tem tanto detalhes também de descrições, nem de sentimentos e tal. Ela se formou como designer de moda, mas ela nunca trabalhou na área. Mas ela gosta, ela tem essa paixão dentro de si. Ela abriu uma galeria de arte onde trabalhou por 4 anos, mas ela relata que é difícil realmente vender esse tipo de arte por um preço razoável, então acabou não dando conta. Mas ela mantém o contato com os artistas e ela tem essa paixão, né, pela arte contemporânea, uma coisa que é entranhada dela. Ela tentou, né, trabalhar com isso, mas infelizmente não deu certo. A própria autora já relatou que ela era divorciada e ela não esperava terminar a vida dela sozinha. Ela tem aquela crença entranhada em si de que você deve lutar pelo casamento, de alguma maneira fazer dar certo. Isso talvez justifique, quando estava pesquisando, justifique esse livro que eu li, O Pôr do Sol em Tropes, porque ela levanta uma temática aqui e é abordado 2 vezes, e ela insiste, bate na tecla 2 vezes, né, para que o casamento funcione mediante essa temática. Não me convenceu muito, mas era o que eu tinha pensado e comentado com o pessoal lá do grupo. Aí ela usa um pouco de seus ideais, né, pra escrever as histórias e acaba passando aquilo. Não imaginei que tinha mesmo, porque 3 livros contra a mesma temática foi muito coincidência. Enfim. Da forma que foi abordado também os 2 exemplos, foi batido na mesma tecla, sabe? E pra finalizar, a Danielle Steel foi considerada uma das 30 mulheres mais poderosas da América em 2001 pela Ladies Home Journal. Ela nasceu em Nova York e é uma das escritoras mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Eu sou chique, bem! Também, né, gente? Publicou mais de 300 livros publicados em vários países, em vários idiomas. Parabéns pra ela, né? Que escreva muito mais livros em sua vida, que aguardamos aqui. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre autores, saber um pouco mais sobre a vida deles. Vou deixar minhas redes sociais também pra vocês me seguirem por lá. Meus links de compra, os links aqui do canal pra ajudar a gente. Isso aí, aguardo vocês até o próximo vídeo.